Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um dia maravilhoso desejo para que nesse emaranhado de situações que muitas vezes a vida vai nos envolvendo, tenhamos a capacidade de perceber e de entender os sinais que Deus coloca na nossa vida. Pessoas que o Senhor, colocando no nosso caminho, diz a que veio. Nos mostra as atitudes corretas que devemos ter e, acima de tudo, como devemos conduzir a nossa vida, a nossa história. Hoje, 9 de junho de 2022, celebramos o bem-aventurado José de Anchieta, presbítero, então chamado Apóstolo do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, este homem chamado Anchieta nasceu por volta de 19 de março de 1534 em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tendo entrado na Companhia de Jesus, jesuítas, foi enviado às missões do Brasil. Ordenado sacerdote, dedicou a sua vida à evangelização das plagas brasileiras. Escreveu na língua dos indígenas uma gramática e depois um catecismo. Foi então agraciado com esse epíteto, o apóstolo do Brasil. Nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas, como nos diz o Código de Direito Canônico, lá no seu último cânon, a salvação das almas. De outros muitos poderia contar, máxime escravos, dos quais uns morrem batizados, de pouco, outros já há dias que o foram. Acabando sua missão, vão para o Senhor. Pelo que quase sem cessar andamos visitando várias povoações, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso das calmas, chuvas ou grandes enchentes de rios, e muitas vezes de noite por bosques muito escuros, a socorrermos aos enfermos, não sem grande trabalho, assim pela aspereza dos caminhos, como pela incomodidade do tempo, máxime sendo tantas estas provações, e tão longe umas das outras, que não somos bastantes a acudir tão variadas necessidades, como ocorre, mesmo que fôramos muito mais, não poderíamos bastar. Ajunta-se a isto que nós outros que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fadigados de dores. Desfalecemos no caminho, de maneira que apenas o podemos acabar. Assim que não menos parecem ter necessidade de ajuda os médicos e os mesmos enfermos. Mas nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas, pelas quais não duvidarão dar a vida. Muitas vezes nos levantamos do sono, ora para os enfermos, ora para os que morrem. Ei, detido em contar os que morrem, porque aquele se há de julgar verdadeiro fruto que permanece até o fim. Porque dos vivos não ousarei contar nada, por ser tanta inconstância em muitos, que não se pode nem se deve prometer deles coisa que haja muito de durar.
Mas bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, os quais, livres das perigosas águas deste mudável mar, abraçada a fé e aos mandamentos do Senhor, são transladados à vida, soltos das prisões da morte. E assim os bem-aventurados êxitos destes nos dão tanta consolação que pode mitigar a dor que recebemos da malícia dos vivos. E contudo trabalhamos com muita diligência em sua doutrina e admoestamos em públicas predicações e particulares práticas que perseverem no que têm aprendido. Confessam-se e comungam muitos cada domingo. Vêm também de outros lugares onde estão dispersados a ouvir as missas e confessar-se. A palavra de Deus, através desse escrito das cartas do bem-aventurado José de Anchieta, percebemos que muitas vezes aqueles que cuidam precisam ser cuidados, ou seja, médicos, enfermeiros, tantos outros que se dedicam ao doente, ao fragilizado, muitas vezes sobrecarregados pelo trabalho, como diz o próprio texto, assim que não parecem ter necessidade de ajuda os médicos que os mesmos enfermos. Eles são humanos, assim como os presbíteros, assim como os religiosos e religiosas são humanos, miseráveis, precisam ser cuidados. Senão a vida se torna um tédio, um ativismo, fazer coisas. Ontem eu conversava com uma amiga sobre isso. E eu dizia para ela, para de querer fazer coisas até mesmo quando não tem o que fazer, ou que não é necessário fazer algo. Para. Escuta uma música, medita um pouco, lê um livro, abre a janela do quarto, olha a natureza. É necessário termos essas atitudes, senão a vida vai se tornando cada vez mais pesada. É necessário buscarmos o Senhor na palavra, na Eucaristia, aqui na missa, como diz no final do texto. Confessam-se e comungam muitos cada domingo. Precisamos estar na igreja, sendo igreja, perseverando nela, porque os embates são constantes, todos os dias temos intempéries, situações, a própria dificuldade da relação interpessoal, tudo isso vai muitas vezes machucando-nos, ferindo-nos, maltratando-nos, mas vivendo da palavra, comungando a Eucaristia, ou comungando da própria palavra de Deus na Santa Missa, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos fortalecendo. Buscando também na oração pessoal, todos os dias, o alimento necessário para perseverarmos nesse caminho que muitas vezes encontramos nele pedras, paus, obstáculos que querem nos desviar. Mas Jesus, na sua palavra, em Mateus capítulo 28, versículo 20, nos diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Não estamos sozinhos. Que José de Anchieta, o bem-aventurado apóstolo do Brasil, interceda por todos os índios, em suas mais diversas comunidades, interceda por cada um de nós, interceda pela Igreja, para que religiosos, religiosas, presbíteros, leigos e leigas, homens e mulheres, anunciem com a palavra, com o testemunho, com a vida, o reino de Deus e a sua justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
Se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as manobras e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, a Senhora da Misericórdia, do bem-aventurado José de Anchieta, que desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre todas as atividades que realizaremos no dia de hoje, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!